Okay, so good morning, good afternoon, good evening, Oi, depending bom from where dia, you boa are. tarde, boa noite, dependendo de Mi nome é onde você Célia, eu estiver. sou a Meu nome é mobiliária Camila and it's a great Venezuela pleasure Mobilansky e é com grande welcome you all prazer que to dou our boas-vindas a final todos session à of the nossa seminar última series sessão da Technologies série de of Presence seminários in Times of Tecnologias de Presença em Absence. Tempos de Ausência. As usual, I would Como like to sempre, eu begin by gostaria de thanking the começar fantastic agradecendo esse team time that over the incrível past que, months nos has últimos collaborated meses, with the colaborou com great grande dedication and dedicação care to make these seminars e possible. carinho para tornar esses cenários Emérita, possíveis. Emérita, Esteban, Esteban, Lilian, Ivanildo, Lilian, Tatiana, and Ivanilson, Rafael. Tatiana e Rafael. Special thanks to Um André agradecimento Ficker, especial para André whose Ficker, que, com extraordinary uma habilidade skill has extraordinária, provided the simultaneous forneceu translation for all the tradução simultânea seminars. para todos os Many seminários. thanks also to Marcelo Muitas graças Gontijo, também para who created the Marcelo visual Contígio, que criou identity a for the identidade visual seminar, para os who has seminários contributed e each month to their contribuiu cada planning. mês para And of seu, course, I would seu like to thank desenvolvimento. E, the claro, eu Universidade gostaria de agradecer à Federal de São Universidade Paulo, Federal de São o Paulo, Núcleo de o Pesquisa em Núcleo de Saúde Pesquisa em e Uso de Saúde e Uso de Substâncias, Substâncias, CAPESPRINT, and CAPES-Print Amata, e Escola a de Mata, Fenomenologia Escola de Corporal, for their Fenomenologia support Corporal, in pelo seu organizing apoio these na seminar organização desses series. seminários. Before we dive Antes de into the topic, I would like to address entrarmos no first tópico, eu some gostaria de falar de aspects. algumas So we questões have logísticas. simultaneous Temos translation tradução on the simultânea Zoom room, disponível na sala do Zoom and you can find the e você pode encontrar as instructions instruções for para accessing acessar it in the chat. a tradução no chat. So temos tradução simultânea Então, para o temos tradução português na sala simultânea do para o Zoom. Você português na pode sala do Zoom. achar as instruções de como Você pode achar acessar as o instruções chat. de como acessar no chat. Regarding the dynamics of the É, discussion, em relação às dinâmicas da during the discussão, durante Q&A a session, sessão we de will perguntas e switch to consecutive respostas, vamos translation alternar para a and tradução will start consecutiva, the ao invés da translation session tradução with Janet. simultânea, para que So the o translator can tradutor translate possa traduzir questions as that I'm perguntas com mais giving precisão, in sejam elas em inglês ou when we português. get there. Então, e vocês também Because podem, we will join all in the vocês vão ver same quando time. chegarmos, pois todos You might no also post canal. your E questions vocês in the também preferred of podem the chat. escrever as suas perguntas no And chat, if you se have any preferirem. questions regarding this or E other se logistical tiverem matters, qualquer please pergunta feel em free relação to a essa ou qualquer contact outra questão us that logística, you can fique à vontade identify para our contatar o nosso organizing time. team Pode ser organizado com time equipe antes do So nome. now let us turn our Agora attention vamos nos to the voltar para o purpose of propósito this dessa série seminar de series. seminários. In a time when we Em um face global tempo challenges que such as enfrentamos desafios unprecedented globais, climate and como crises environmental ambientais e crisis, climáticas sem wars, precedentes, guerras, humanitarian crises crisis, and political humanitárias turmoil, e tumulto this seminar político, series essa série de aims to seminários reflect on the potential teve of como meta technologies of refletir sobre o presence to potencial de address these tecnologias de challenges. presença para lidar com esses Although the desafios. term technology Embora o often termo brings to tecnologia mind costume trazer à computation and mente digital avanços advancements, computacionais e including digitais, digital devices, virtual incluindo spaces, serviços and digitais, artificial espaços virtuais intelligence, e inteligência if we artificial, return to the se origin of the retornarmos para a word, origem da palavra, technology can be tecnologia pode understood ser as the compreendida set of como um knowledge, tools, conjunto de and resources conhecimentos, that allow ferramentas e us to práticas que develop nos permitem processes desenvolver or create processos artifacts ou that criar alter our artefatos que relationship with the alteram a environment, with nosso others, and with relacionamento ourselves. com o ambiente, com os In this outros e sense, with the conosco mesmo. term technology, Nesse we have sentido, o referred to termo certain tecnologia nos referimos a practices which certas práticas enable us humanas to develop que profound nos possibilitam understanding desenvolver and uma mastery of compreensão our bodies profunda and e uma minds, maestria dos nossos corpos reshaping e our mentes, relationship with the world remoldando os and with nossos ourselves. relacionamentos com o mundo, com os outros Throughout e these seminars, we define para esses technologies of seminários, presence as the definimos set of tecnologias de practices and presença knowledge that como deepen conjunto de our práticas e engagement with our conhecimentos que own aprofundam o experience. nosso engajamento com a More nossa specifically, in these experiência seminars, the notion of própria. technologies of Mais presence especificamente, has nesses included seminários, a noção de ancestral tecnologias de methods of presença interacting with incluiu our métodos environment and ancestrais de body, interagir com o nosso ambiente, psychophysical corpo, training associated treinamento with artistic psicofísico practices and associado com somatic práticas approaches, artísticas e abordagens somáticas, meditation and movement meditação practices, e práticas de therapeutic techniques movimento, enhancing sensory técnicas perception, terapêuticas and para research desenvolver a methodologies percepção centered sensorial on e experience. metodologias de pesquisa centradas na In this experiência. way,
Dessa forma, a meta desses seminários tem sido fornecer uma plataforma para reflexão interdisciplinária sobre como essas tecnologias de presença podem lidar com desafios contemporâneos. O professor Tim Ingold abriu essa série de seminários com uma reflexão sobre desenvolvimentos tecnológicos e habilidade e uso dos nossos dedos. Mais especificamente, ele explorou como podemos transferir a percepção da mão inteira para apenas a ponta dos dedos, e isso pode gerar mudanças afetivas mesmo, que transformam o nosso relacionamento com o mundo. A professora Dani Lima nos convidou a considerar que a inteligência do nosso corpo, considerá-la refletindo, imaginando e talvez até sentindo a presença da consciência nas nossas células. A professora Christine Caldwell nos encorajou a ficarmos mais cientes dos nossos movimentos e dos processos sensório-motores envolvidos, como uma forma de promover a presença corporal. A professora Sabine Koch apresentou evidências científicas dos benefícios que vêm da dança e da terapia de movimento para a saúde e o bem-estar, incluindo capoeira, uma brasileira. O professor Basilele Malumalu introduziu o conceito de tempo das tradições filosóficas africanas, onde o tempo é visto como uma tecnologia de ancestria, memória e autorreconciliação. No último mês, a professora Claire Petty-Megan ressaltou a importância de manter e aprofundar a nossa conexão com a experiência vivida para confrontar desafios contemporâneos. Hoje, na nossa última sessão, estou muito feliz de dar boas-vindas à professora Mariette Van Gutt, que vai apresentar sua colaboração com monges tibetanos, investigando como a meditação analítica e o debate monástico afetam o cérebro e a mente. Marie Van Gutt é uma professora assistente no grupo de modelação cognitiva na Universidade de Groningen, na Holanda. A questão central orientando sua pesquisa é: como nós pensamos? De que maneiras devaneamos? E quando isso ajuda e quando que não ajuda? Como podemos tornar o nosso pensamento mais adaptativo através de práticas contemplativas como mindfulness e meditação? Obrigado a todos por sua presença e participação. E, querida Marique, muito obrigada por estar aqui conosco. Sem mais atraso, vou passar a fala para você. Well, thank you so much, Camila, for that wonderful Muito obrigado, introduction. Camila, por essa And linda I apresentação. hope E the eu topic will be espero interesting because que o in some tema sense, seja interessante, porque de what alguma I'm going to forma talk about is not so o que eu much vou about falar não directly trata relating tanto to experience, de se but relacionar hopefully diretamente in com as some sense it's also experiências, not a traditional way embora, of doing num research. So certo maybe sentido, that will também be não seja uma interesting. forma And tradicional de fazer uma for those of you pesquisa. who've heard me talk before, Então, there para might quem já me ouviu be falar a lot of antes, overlap with previous talks, but também vou me referir anyhow. bastante a falas Let's get anteriores, started. mas vamos começar. So, for the past 9 or so years, I have been Pelos últimos collaborating 9 a with 10 Tibetan anos, eu Buddhist tenho monks colaborado in com South monges India budistas to e understand the freiras para practices they entender are as doing. práticas que And eles the aplicam. reason this got started was A that razão que most isso people think that começou monks foi porque a spend their maioria das time pessoas pensam que os monges meditating, passam o maybe tempo somewhere in a cave. And this is a meditando, wonderful talvez monk and em amazing alguma teacher called caverna. Rinpoche, and he in fact did that. E But actually, if you esse go monge to a incrível, Tibetan ele fez monastery, isso, mas na in verdade, se many você for cases, para um it looks very monastério different. I tibetano, will ele just é muito play the diferente em video. muitos sentidos. Então, eu vou tocar esse vídeo. So these are images I took Essas são few months imagens ago in April que when eu I gravei visited alguns meses Seraji atrás, em Monastery in abril, South quando eu India. This is one visitei of the esse major monastério Tibetan na monasteries in the Índia, e é um Gelug dos tradition, which maiores is a very much monastérios, scholastic tradition monastérios within Tibetan tibetanos Buddhism. nessa And tradição when I escolástica saw do monks do this budismo kind of tibetano, stuff e quando eu vi os about monges fazerem esse tipo de 9 coisa, years ago, cerca I de was 9 really anos wondering, atrás, like, wait,
Eu what are fiquei they muito doing? curiosa. And it O almost que eles looks like estão they're fazendo? fighting. And Quase parece que eles estão what is brigando. going O que está So acontecendo? I started to investigate Eu together comecei a with a couple of investigar colleagues, junto and com alguns colegas we found out that e monastic nós education in these kind of descobrimos monasteries, in que a these educação monástica nesses traditions, they are tipos really de centered on tradições analytical escolásticas são meditation and debate. centradas em The meditação debate is what analítica e you just debate. saw, and I O will say a debate é o que little bit vocês more in a acabaram de second ver. about what's Eu vou really falar going mais on. disso But this logo is para o que really estava what is acontecendo, mas practiced isso from é o about que é 14 to praticado dos 34 14 até to os when 34 they anos, reach roughly a quando eles PhD. atingem Pathology mais ou goes menos o on. nível de um And PhD. this debate PhD. is a complement to the E memorization esse of debate philosophical texts. And so complementa a debating them memorização helps de to textos really filosóficos. Então, debatê-los increase ajuda a understanding, and in a way aumentar a also very much compreensão. embodied it, De because certa you could forma, see você there was também a lot of incorpora physical aqueles movement argumentos, pois involved as você pode well. ver So que they ouvir really bastante practice this a movimentos lot físicos in these kind envolvidos. of Então, eles village praticam esse monasteries, about movimento 5 hours a cerca day. de 5 Other horas por dia schools of monastério. Tibetan Buddhism, it might be a bit less, Nas maybe escolas 1 hour a day, but still it is tibetanas, very common. pode ser um pouco And menos, it is talvez 1 hora por intrinsic dia, an mas interaction bem between comum. what is E isso tende a ser uma the interação challenger and the defender. que They se can be chama one ou or mais more of each of those. desafiadores ou And then the defensores, deve ter debate ou mais de cada tipo. tends to be followed and preceded Então, os by individual debates analytical seguem meditation, as well e as são pujas precedidos or de ritual meditações analíticas practices as individuais well. e práticas So what pessoais. is going on in this kind O of que está debate? And just acontecendo for nesse tipo fun, de I put debate? this picture of Só para myself here. So brincar, I eu pus did learn a foto little de mim bit of mesmo debate aqui. from Eu aprendi um some of the pouco sobre Tibetan os monks in debates here. com alguns We dos were just enacting mexicanos, that one of que são the os monastic alunos, collaborators, Calden, was falando debating me. Of course, I sobre o debate, lost sobre a minha participação. dramatically, Nesse but momento eu perdi still, dramaticamente o it was debate, really great fun. mas So what muito happens in a divertido. debate is the Então, o que ocorre challenger, which is the debate one who is é que o standing, desafiador is é the aquele one que who determines determina the o topic. tópico. And then the first order of business is E they aí, a try to primeira establish a coisa kind que of se common faz ground é by determinar reciting um tipo relevant de sections of the text. So fundo em typically this will comum, be done by citando the sessões relevantes challenger do texto. Então, o asking a desafiador question. costuma So fazer what is uma the pergunta definition como of qual é a bodhicitta, for definição example, do or what is the bodhicitta, por definition of exemplo, qual é a mind, or definição and then de what mente are how many e types of mind are quais there, or tipos de mente how many existem, types of bodhicitta, and which ones, tipos de and so on. bodhicitta, And then quais. after they've done that for a little E while, so they nós call this also the fazerem isso counting com debate, tempo, then they go chamamos de through debate contado, typically então more entra uma challenging kind of fase debate, which they mais call desafiadora, logical debate. And chamada de so debate here the lógico. challenger Então, aqui o posits a set of desafiador, syllogisms. ele possui uma So, for série example, de, take the por subject, an exemplo, apple, and then e they disso se make the deriva que ela phonetic é clapping verde. movements. And Então, then the eles fazem essa defender coletiva is performance. forced E aí, o to defensor é give just forçado one of two a answers. dar Either tell me why you think o this is a aceito, sensible syllogism. porque que And then você the challenger can go silogismo. E aí, about o desafiador various. I'm sorry to interrupt you. Just a second. Maybe Desculpa could you go a interromper só um little bit segundo. slower, Se just você puder to falar só um pouquinho mais allow devagar, Andre to go to follow you? só I'm para not sure ajudar o André a you need seguir. it, but I think you might need it. Yes. Thank you. Thank you very much. I'm sorry to interrupt. No worries. I'm so sorry. So Então, if the defender says why, then the se o challenger, defensor as I said, questionar, can give a reason. então o desafiador pode dar uma razão. And then the defender can E aí o defensor give one of two responses. pode Either dar they uma can de duas say reason respostas, is not valid ou ele or pode not dizer que a razão established, não é or válida, the ou não reason is valid, determinado, but it ou a doesn't razão apply. é So válida, there's mas ela no não se logical aplica, provision. então não há uma aprovação cultural. And then the challenger continues with a next E o desafiador syllogism. continua com And outro they carry silogismo, e until eles continuam there is a contradiction.
até que So haja the uma interesting contradição. thing about this kind of debates is that Então, o the aim interessante is desse not tipo to de convince debate the other party of é your que a meta não é standpoint. convencer o The outro lado, aim is to find a a meta é contradiction in the standpoint. encontrar a And in contradição. a way, it is a collaboration. It De is certa not forma, é uma um, colaboração, one trying to defeat the other so much, não é tentando derrotar o but outro, né? together, the Mas, challenger helps the juntos, defender o to find desafiador flaws ajuda o in defensor a encontrar his falhas or her own position. em sua própria And posição. when the defender E quando o agrees defensor to contradictory positions, so maybe first they've agreed concorda that com posições the apple is contraditórias, green, então, and por then exemplo, through a primeiro ele line of concordou que a reasoning, maçã é they've verde, also e agreed aí, that the através de um apple is red raciocínio, and ele green também and concorda red que you a maçã can't é be verde, at the same que time, maçã é verde then não that would be a vermelho contradiction. não podem And then the coexistir. defender will E say, haverá uma "What's that?" contradição. And they E o have a defensor different kind dirá, of o que gesture dará, associated with this. haverá gesto So that associado a is esse very roughly what's going mãos on in batendo. this kind of debates. Então, é mais ou menos isso And que está here, to acontecendo nesse clarify debate. this even a bit more, E I para have clarificar até pouco found an mais, actual example of a debate encontrei translated exemplo by Daniel de debate Perdue in traduzido por 2013. Daniel So Perdue. this is one from the textbook Então, that the monks esse é actually do use to train texto que debate. os monges And costumavam usar para so they treinar. always start by invoking the deity of wisdom, Manjushri. So Eles they say começam T, invocando a which deidade is da a syllable sabedoria, associated então eles with dizem Manjushri. And que é then they a say the sílaba subject, associada, just the way eles dizem Manjushri o debated, tema, is whatever is da a mesma color forma que necessarily Manjushri red. debatia, And e then the defender might say, I accept. então Well, o you defensor can pode already see that is dizer, going to be eu a aceito. problem, probably. But anyway, they continue the E debate. eles estão And propondo then the esse challenger debate. just, tries to E aí o desafiador clarify that this is really tenta what he wants. So he esclarecer says it follows que é that isso que whatever is a color is ele diz. necessarily red. Segue que o que quer que seja uma cor Defender é says, I necessariamente accept. vermelho. O And then the desafiador diz, challenger eu says, aceito. okay, E aí it o follows that the desafiador diz, subject, ok, the então color of segue. a white religious conch, is Que o red. assunto, This is a a cor white religious conch. de objeto, de uma And then the concha defender already sees the religiosa problem here, branca and he says, é vermelho. why? E o So defensor vê basically, um do problema not e ele agree. questiona por quê? And then the Como challenger que a says, concha branca é because vermelha? of being a color. So you E o desafiador asserted diz, that tá whatever certo, is a isso é uma color cor. is Você necessarily red. afirmou que o que quer que And seja then uma the cor é defender necessariamente vermelho. kind of has to, Aí o defensor, ele meio tem que say something. Well, he dizer tries, alguma coisa the reason is not established. e And que then the essa challenger ordem says, não well, está determinada. we're not going to E go for this. o It desafiador follows that the diz, bem, subject, the color of a white segue religious o conch is sujeito, a white cor, uma because concha of being religiosa one with the branca color of é a branca. white religious conch. So at this Pelo point, the fato de defender ser kind of igual à cor de cannot uma really go concha religiosa around branca. this E aí o anymore because they've defensor already não pode mais established that confirmar isso, pois ele já red determinou route is a problem. So now the defender que a says, well, rota okay, da I concha vermelha é accept that the color of a problemática. white religious Então ele conch is diz, white. ok, eu aceito que And a cor, then, a sorry, cor I should da have concha it religiosa was branca the é clap was branca. in the challenger. The defender will say just I accept, and then the challenger Eu says, aceito. you E o know, this is desafiador a faz, contradiction because previously you essa é uma accepted contradição. that the color of a Pois white antes religious você conch is aceitou red, que a and now you say a uma white concha religious religiosa conch is vermelha é white, and you a can't be vermelha e white agora and red at você the é same branca. time. Não pode ser vermelha e branca ao So mesmo this is tempo. a little bit how this goes. So Então, of course, é mais ou menos there assim is que quite a bit of acontece. sophistry involved as Claro well. que tem But at muita the same sophistria time, envolvida, looking at these muito individuals, sofisticado, meeting these mas ao mesmo individuals for tempo, many, many olhando years, para esses I indivíduos did have the muitos feeling anos, that eu tive a something sensação profoundly transformative was de also algo profundamente involved in transformador também estava doing this envolvido debate, and also no the processo de tiny debate. bit that I learned myself, E I o pouco que eu felt aprendi it can really também help to me fez sentir que isso make pode you ajudar question, muito make you wonder, a like, nos fazer wow, yes, questionar, actually, nos what does it perguntar, even mean for something to be bem, red or o que white? And you significa suddenly algo ser start to look branco at the world ou vermelho. in a slightly E different de repente way você and começa a not olhar para o assume mundo de uma forma um pouco things diferente. are like they are. Você And não so supõe que as coisas sejam como elas são. I started to engage in Então eu what I comecei like to a me call engajar participatory research with no que these eu gosto de chamar de monks. pesquisa participatória com esses So monges. the idea of this kind of research is that A ideia desse tipo monastics de learn about pesquisa science.
é que os monásticos aprendem sobre ciência The através de scientists learn pesquisa about monastic científica, os debates. cientistas aprendem And sobre os then debates together monásticos we really try e to build a juntos science of nós these tentamos monastic debates. construir And also uma we really ciência desse try debate to monástico work on e equalizing tentamos dar the igualdade, weight of the igualdade voices. So ao not peso the das vozes. scientist would dominate or the Então, não monks são would apenas os dominate, but there would be cientistas some que kind of a dominam o balance. mundo, que dominam. So for this, we Existe um tipo worked de at least in the equilíbrio. beginning with Science for Mas Monks and funcionou, ao Nuns, menos which is an no organization começo, com a ciência that para is monsteiras, involved é uma in organização teaching monks about voltando science, and so they have a lot ensinar os of monges experience sobre in the community. ciência. Então, eles têm muita And well, experiência. now this is quite a few years later, and we just in Alguns my anos recent visit depois, a few weeks ago, we actually delivered an EEG visita system to be na qual put in eles this lab, the EEG lab. apresentaram These um are the monks sistema, sort of eles being forneceram um one of their sistema first de trainings to use leitura their de own EEG encefalograma que system. está So they're sendo really usado slowly, nesse slowly laboratório. starting to become Então, eles estão scientists, começando which is very, very lentamente a exciting, I think. tornar-se cientistas, os monges. E isso So this is é entusiasmante. from our first visit 9 years ago, and Essa this is imagem the da nossa first primeira attempt at visita, putting the 9 lab meses in the atrás, monastery. a And primeira so I'll tentativa de show levar o you a video in laboratório a para o second. monastério. And Já vou mostrar what we'll vídeos. see here, this was the old science vemos center, aqui, just one room. Now esse it's é o one centro full antigo, building. uma So sala, what we see here prédio todo. is two monks wired E up vemos into aqui EEG, são dois doing their monges, debates, um and leitor de scientists making encefalograma notes, talking e outro to the monge monks, tomando to notas, try to find out what conversando is com os happening here. monges para tentar descobrir Yeah, o que está I'll show you some ocorrendo. results in a second. Eu vou But mostrar let's first alguns have a look at resultados what no this debate segundo, looks like from the mas start. antes vamos ver como é a forma desse. 3, 2, 1. Tesoro vai na nossa guerra se guerra só se chama de uma vez. Tá na Deus. Ya, 나 많이 받아왔어. 다 다르디 자와디야. 야, 쇼카기야 자와다디. 저다 저자와. 아, 저자와 많이 받은 저자와 디가 좋스. 야, 나 무슨 있어야 저자와 디가 좋. 야, 오, 토바테 미션. 토바테기야 와. 토바테 많이 받아. 자와디기 예스. 야, 토바테 주시면 미션. 알았어. Questão. 네가 저다 알았어. 이거 나갔으면 되더라 Olha, 나한테 토마토 주면 되구나 토마토 So this is still pretty chill, but you will see they get into it quite a bit Então later. aqui ainda So está let's bem have a look. tranquilo, mas você vai ver que fica mais. 누구 때마다 뒤에는 좀 주지. 야, 누구 안 되는 내 몸이 맞다. 연구 내가 들려주면 누구 안 되는 내 몸이 맞다. 연구 때 내가 많이 받아요 야, 내가 누구 안 되는 디스 미션. 다음에 너 된다 치지. 누구 안 되는 내 맞다. 런던 그래서 아이고 Yeah, and the best part here is that A melhor parte when I aqui asked them afterwards what é we quando were eu perguntei debating about, depois and sobre o que then vocês they estavam said, debatendo. E eles some disseram grammar issue about the past tense and the algumas present tense and the questões de future tense. gramática sobre And I o was tempo like, passado, wow, if presente. my students were that excited about E eu some pensei, nossa, se os meus statistics, I alunos would be estivessem tão thrilled. interessados assim com So yeah, estatística, there is something very muito. interesting about this é method. algo de muito interessante. So we started to research the effects Nós of debate, começamos a and pesquisar os debates, today I os will efeitos ask a dos couple of debates, questions e hoje eu that vou we've fazer been algumas going perguntas through in the past couple of e years. com as quais estamos So lidando one nos of the últimos first anos. things Então, we started to uma das primeiras investigate with coisas the que começamos a EEG investigar, is the question nós of também does tivemos monastic debate improve programa, concentration? a pergunta, será Because que o in debate many monástico melhora a contemplative concentração? practices, we can Pois em see muitas that práticas there is contemplativas, increases creio in what que is há called frontal aumentos midline theta waves. So no these que are é slow chamado de waves in ondas the frontal delta part de of the meio brain. do lobo frontal And these are generally ao do associated with cérebro, absorption or concentration. So we concentrado were curious whether these com practices concentração. would Então, also increase that. nossa dúvida é se essas práticas também aumentariam The isso. second question I very recently got A into segunda pergunta when I visited Tibetan
que nuns mais is recentemente looking at the issue of memory. I'm not going to vistas actually é tell se you the levar answer to this assim a question. I will memória. just show some suggestive data because this is just a result of a couple of Então, in-class experiments, so not a serious isso study. é apenas o But still, I think resultado quite de algumas interesting. pesquisas Then, does aula, monastic mas eu debate achei help to muito regulate interessante. E, emotions? So então, this is one será que o to debate monástico ajuda a regular discuss emoções? quite a bit further, although Então, isso also é um pouco mais para much more frente. questions and answers, which seems to Então, be há the mais nature of this respostas que project. perguntas, o que And parece then ser a finally, natureza desse projeto. I'll touch on E, por fim, eu vou one of abordar the most profound results of this um research, dos which is resultados mais our profundos dessa sensitivity to pesquisa, the cross-cultural challenges que of são os research, desafios de troca which maybe in cultural. some sense you are an E expert talvez, de on in alguma Brazil forma, much more than vocês I sejam am in the West, especialistas but em I'm relação a looking isso no forward to Brasil, talking more muito about mais this do at que the eu. end. Então, eu estou muito animada para essa Let's troca. start with the early Então, work, where vamos we começar asked, does monastic debate com improve a primeira concentration? pergunta. O debate We monástico melhora a measured some brain waves concentração? in these monks, Então, and mensuramos for those alguns of you who are experts, I heard that resultados some of dessas, you are dessas experts in ondas. EEG, Para alguns de as vocês, it's eu sei que called. são especialistas no You might be EEG, wondering, podem how estar do se you even perguntando como diabo collect EEG vocês data in coletaram practice? dados So we use desses monges. both brain products and biosemi Então, setup. So for usamos 32 Brain systems, Product da Biosemi, foi fornecido these are both systems para that nós. use what are called Temos esses dois active sistemas, electrodes, usamos o que and chamamos they de help a little bit with eletrodos the ativos, problem that e eles the ajudam um experts will pouco immediately com notice, which is a that questão there's que a os lot of especialistas movement em going on. leitura de And movimento das when ondas people are cerebrais moving, vão se deparar que what existe happens muito with the EEG movimento. signals is you Quando get as a pessoas lot estão se of movendo, artifacts. o que costuma And acontecer com this os comes sinais? primarily Você from recebe muito when, ruído. the EEG Isso electrodes are here. Yeah, you can acontece see this principalmente picture and you can see these por conta wires going desses out. eletrodos que And você pode ver aqui na wires with imagem, electrical activity move in e space, they onde create você tem additional esse movimento electromagnetic espacial fields, and that creates a lot e of campos noise. magnéticos Now, the nice thing with these kind of adicionais que criam systems, the interferência, more isso é um modern problema, mas systems, esses is sistemas, eles são mais they modernos, amplify the signal right in the eles electrode itself, amplificam o therefore they are a sinal little direto less no sensitive eletrodo, to artifacts então eles on são um pouco movement. menos So this already sensíveis helps a a lot. movimento, e isso já ajuda muito. Then we removed artifacts also with a technique called Então, independent component analysis, and tiramos also os very artefatos impressive também what's called a bandpass filter, usando uma because técnica de frequências so we only load artificiais data between 0.5 e and 45 hertz. através de uma So frequência entre 0,5 e 45 the Hz. noise that comes from movement tends to be located in Então, higher o ruído frequencies, so we que were vem like, do well, anything movimento that's sort of costuma ser higher localizado em frequency, frequências mais this is going to altas. filter out Então, preventatively. And qualquer then coisa em alguma frequência mais alta vai ser filtrada. we were somewhat convinced that, I E, mean, it's not então, properly nos as good as convencemos ever, I should acknowledge que, that, ok, but pode não ser melhor os melhores normally dados you já would expect produzidos, that eu if there's a lot reconheço, of problems with movement, mas then there should normalmente be a você large esperaria difference que between se the houvesse muitos challengers problemas and com the o defenders, movimento, because the challengers are haveria standing and moving, and the mais defenders are diferença just entre os sitting desafiadores fairly e quietly. defensores, But after pois this um está se filter movendo muito e procedure, e neither outro the está average sentado EEG muito signals tranquilamente. nor the higher frequency Então, activity really depois da reflected the limpeza true desses challenges ruídos, of the nenhuma das defenders. médias So we were diferiu somewhat entre os defensores convinced e os that it desafiadores. wasn't at least Então, too bad ficamos for convencidos que So then isso what estava we decided to funcionando. look at, as I said, there's this E frontal o que midline decidimos signal wave, verificar so these very slow frequency, slow existem low essas ondas de muito frequency, baixa slow frequência, como eu disse, as waves ondas that are visible to the lentas, frontal part of the brain. essas So que this são is a visíveis na parte mais representation frontal of, do cérebro. Então, for essa people that é uma do EEG, they tend to representação use this kind of para representation. as So we're pessoas que usam os looking exames at costumam usar esse somebody's tipo de head from the representação. top, and like here's their Então, estamos nose, olhando para a cabeça de there's alguém de their cima, ears on the aqui sides, vemos as and so orelhas, o we're looking nariz. mostly in the frontal Então, part of the brain estamos and looking at these olhando low na frequency waves. parte And frontal para essas the ondas de monks had menor told us, frequência. quite E os monges frequently nos that, disseram várias when they vezes were debating, que initially quando they were estavam still quite debatendo, scattered, but as inicialmente they ainda got into it, they estavam would really forget bem everything distraídos, mas around them, conforme eles and entraram no you'd fluxo, walk by, eles they foram wouldn't notice, esquecendo tudo ao seu redor. and Você this is podia also what we
passar andando e eles nem perceberiam. Isso também observamos em nossos estudos, então podemos prever que a assinatura neural dessa onda aumentaria ao longo do debate. Então, aqui temos dados de um dos estudos onde podemos realmente ver isso acontecendo, especialmente aqui à direita, no debate da lógica, não tanto no debate contado que eu introduzi no começo, onde eles dizem, sabe qual é a definição disso, quantos tipos de bodhicitta existem, ou esse tipo de coisa. Aqui você pode ver que apenas os monges mais experienciados, os azuis, conseguiram já ativar esse aumento do poder teta das ondas frontais, mas não os iniciantes. E nos debates de lógica, aqui os monges experientes tiveram um aumento muito mais inclinado que os iniciantes. Então, é muito bom ver que isso parece ser algo que é cultivado com a experiência em debates. Então, sim, essa é uma resposta muito breve sobre como lidamos com a questão de será que o debate nos ajuda a melhorar a concentração, o foco. Nós temos mais alguns dados, mas eu queria apenas dar a essência nessa breve conversa. Bem, a próxima pergunta que quero abordar é outro efeito cognitivo. Será que o debate monástico melhora a memória? E essa é uma questão interessante sobre como eu entrei nisso. Recentemente eu fui pela primeira vez para um novo monastério que ainda não trabalhava com mulheres, e eu pensei, a gente também precisa investigar as mulheres. E o que começou a aparecer nesse tipo de pesquisa, antes eu tentava descobrir o que os deixava curiosos. Eu podia ter as minhas ideias, mas no fim, o propósito da pesquisa também é fazer com que os participantes dos monastérios ficassem interessados pelas pesquisas. Então, eu comecei falando sobre a pesquisa e perguntando o que vocês gostariam de saber. E algo surpreendente que surgiu foi que eles estavam muito curiosos com a questão da memória, pois eles ouviram, muitas vezes, pelo visto, de alguns monges mais sêniores, que a memória das mulheres era pior que a memória dos homens. Então, eles estavam falando, ok, nós queremos saber o que está acontecendo com a nossa memória. E foi assim que começamos com essa pergunta. E também temos um pesquisador bastante eminente nesse trabalho, e eu espero que ele não discorde muito do que estou dizendo, mas eu senti que uma boa maneira de mensurar a memória seria a recordação livre, que é uma tarefa bem tradicional e é bem fácil de fazer quando você não tem equipamentos. Nós não tínhamos. Tínhamos apenas um quarto imenso cheio de mulheres incríveis. Então elas já tinham se graduado no programa de pesquisa monástica, mas quase não tínhamos computadores. Então eu falei, ok, vamos fazer algo que não exija muitos computadores. Então nós damos uma lista de palavras e apresentamos as palavras uma após a outra, e aí é um pequeno intervalo, e aí após o intervalo pedimos para que reproduzam as palavras em qualquer ordem. Isso mensura a precisão da memória, mas também dá para levantar alguns pontos interessantes sobre como as pessoas organizam a sua memória e organizam o seu conhecimento. Então é uma tarefa bem interessante. E até agora eu não consegui uma oportunidade para olhar para os detalhes dos resultados. E também devo dizer, nós só conseguimos conduzir esse teste uma vez em um dia e no dia seguinte fizemos duas listas diferentes, então eles tiveram muito pouco treinamento nessa tarefa. Então, a população era de Geshe-mas de 30 a 54 anos no mosteiro Domaling, na Índia, e quando eu investiguei a performance média obtida entre 15 e 16 palavras numa população de referência, encontrei a resposta de italianos adultos mais velhos, eles acertaram por volta de 18,2%. Então, vamos ver o resultado dessas moças.
Isso chama curva serial de posição. Então, essas são as 16 palavras que temos na lista. Para cada uma, eu relato a precisão. Por exemplo, o quão bem ela é lembrada. Então, todos lembraram dessa palavra, e 0 é ninguém lembrou dessa palavra. E o que vocês podem ver, e eu acho que essa é uma precisão de talvez 40%, então bastante melhor que a população de referência. E você também pode ver uma linda curva na qual os primeiros são lembrados um pouco pior e os últimos também um pouco melhor e os últimos também um pouco melhor. Então foi muito legal ver isso. Então, certamente deveríamos fazer mais estudos adequados para descobrir como isso se compara à população de referência. E é um primeiro estudo muito promissor de pessoas que passam muito tempo memorizando. E acho que a longo prazo, essa é uma pergunta muito interessante de como as pessoas envelhecem quando elas passam tanto tempo memorizando, comparado a pessoas que, como nós no Oeste, não realmente memorizamos coisas, ou isso é muito pouco exigido, pelo menos para a geração atual. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante para pesquisas futuras. E nós vimos um pouco de declínio na memória com a idade, mas não muito. Isso é apenas para essa lista. É a idade em relação à memória. Então, talvez tenha uma tendência descendente, mas ainda é difícil dizer com certeza. Então, esse é o pequeno que temos sobre a memória. Dados muito preliminares, mas muito interessantes. E então, o último conteúdo que eu investiguei por bastante tempo nos últimos 2 anos e foquei muito nisso. Será que o debate monástico ajuda a regular emoções? Então, como estudamos emoções? Existem diversas formas. Nós começamos com questionários padronizados. Então, os meus colegas mais fluentes em literatura emocional sugeriram o questionário de afetos positivos e negativos, que tem perguntas como: até que ponto você, na última semana, sentiu medo? Até que ponto, na última semana, você se sentiu alegre? Você também pode perguntar, nesse momento, o quanto você se sente temeroso, ou alegre, ou ansioso, ou ciumento, o que quer que seja. E, além disso, usamos uma escala de dificuldade na regulação emocional. Então, esse tem perguntas sobre como eu estou confuso sobre como me sinto. E aí você pode concordar ou discordar numa escala de 1 a 5. Então, o primeiro desafio foi traduzir essas escalas para o tibetano, e esse é um desafio imenso, pois, para quem sabe, o Tibete usa palavras muito diferentes, pelo visto. Eu não sei tibetano, mas eu sei que falamos sobre isso por muito tempo. E a ideia do estudo era pedir para monges mais ou menos experientes completarem os questionários e verificar se havia aumentos ou diminuições em afetos positivos ou negativos, ou aumento ou diminuição na dificuldade para regular emoções. Essa foi a minha hipótese super ingênua. Pois nós também sentimos, com base na interação com os monges, que especialmente os monges mais experientes pareciam muito alegres, muito leves, nunca ficavam realmente bravos. E também eles nos disseram muitas vezes que uma das coisas que perceberam é que quando os monges entraram no monastério, talvez eles se sentiam muito irritados ou irritáveis. E conforme eles avançaram em seus estudos, eles se tornaram mais e mais calmos e gentis. E também, claro, temos que fazer a comparação com um grupo de controle e usamos 2 grupos, um de tibetanos
que não conheciam a área. problem with that one is that the O lay problema Tibetans com esse surrounding é the que os monastery were tibetanos typically que very não educated. conheciam, They are the kind of people não who praticavam a run shops and, meditação ao you redor know, other do kind of things. monastério, eram como os donos So de we negócios also e tudo, had a eles control não group tinham muita of students educação at Indian formal. universities of Então, similar também tivemos people um for similar grupo de ages. controle de estudantes And na the universidade na advantage of the Índia, students at the de Indian alunos de idades universities is that they are similares. more similar in E a terms of vantagem education, dos but of course indianos na further away in terms of universidade cultural é que eles são background. mais similares em termos de So then what educação, we mas find, divergem um pouco mais em termos de background cultural. actually, Então, o que nós these are all descobrimos? still a bit preliminary results, so Esses don't resultados ainda take them são um tanto too seriously, preliminares, but então não for os levem now, muito a we sério. saw that Mas, por beginners enquanto, had vimos que os scored iniciantes more têm high on the positive emotions than the more experienced scores monks. mais altos em emoções positivas que os monges If we mais compare this to the control group, so experientes. these are the E Indian se comparamos university isso com os students grupos here de in the controle, first o set of primeiro results, são and the os lay estudantes Tibetans, na they aren't Universidade da matched in Índia, terms of age, o roughly, segundo é so dos that's, tibetanos que não eram the engajados na more área, experienced, the então blue, eles, the blue columns are sort as of roughly colunas similar azuis, age as the experienced monks, and the red sempre columns têm are idades roughly mais the ou menos same age as similares the entre os beginner grupos monks. e as And so normally vermelhas you would também actually sempre têm see idades that similares people entre os that grow grupos, older então actually normalmente você veria que as report pessoas que a bit ficam mais more positive velhas emotions. costumam relatar And mais experiências so, and positivas. also we didn't really see more positive emotions in E monks nós than we não saw in the vimos control mais groups. emoções positivas em Even monges though do que when we vimos nos grupos interacted de with the monks, controle. they seemed way more Embora, ao fun to interagir com os playful. monges, eles parecessem Anyway, muito mais then alegres. it gets even worse. So Enfim, then fica ainda we mais look at confuso. negative emotions. Well, E aí olhamos para the emoções good thing is negativas. we did O see the bom expected drop é in que negative vimos o emotions esperado, for the monks a with queda experience. de emoções negativas para monges But com you mais also saw a experiência. similar drop Mas também in vimos the uma queda control groups. semelhante no grupo Not controle, Indian university students, but não na lay universidade, Tibetans for sure. mas nos tibetanos And que não actually, estavam if envolvidos anything, com it looked like the meditação. control groups E, had less negative na emotions verdade, than the monks. parecia que os grupos controle tinham menos emoções And negativas then we que get os to the monges. difficulty in emotion Então regulation. entramos na dificuldade para Again, regular looked like the emoções. E, de experienced novo, olha monks had só, less difficulties in os emotion monges regulation, experientes so tinham kind of menos what we dificuldade expected. para regular as emoções, But the que é mais ou control menos o que groups had even esperávamos, less, mas or os reported grupos less controle difficulty in tinham ainda emotion menos regulation. dificuldade para controlar as emoções. So what is happening here? Então, o que está Because, acontecendo aqui? also we were expecting changes Porque in emotion nós regulation esperávamos because, mudanças they are na practicing regulação day in, emocional, day out, pois eles being a praticam defender, dia facing a após dia challenger who is ser o screaming at them, defensor, confrontar o agressor shouting que at está them, gritando teasing com them, eles, berrando, and they sort of provocando. can't E eles meio really que não get podem angry because then ficar they will bravos, not be able to think pois aí eles não logically. vão So conseguir pensar we did logicamente. see a lot of emotion Então, nós regulation vimos practice muita happening regulação there. de emoção But sendo then we started praticada. talking, Mas aí começamos a conversar and then we noticed a couple of things. e percebemos The algumas first one coisas. is, compared to the A West, primeira monks é, do not really comparado talk ao very much about Ocidente, os their monges emotions at tibetanos all. não falam So muito sobre suas maybe emoções, em just geral. answering questions Então, on talvez rating apenas them on responder scales was very perguntas difficult. e pontuar That's one essas of the escalas things tenha we sido saw. muito difícil. Pensamos There's talvez essa also tenha sido very uma much a questão. general culture of Também há uma cultura humility, so geral that muito grande de if, humildade. as the more experienced the monks Então, are, mesmo the quanto more mais they say, experientes yes, I'm a os very monges, angry person. mais eles Even dizem, sim, though eu sou uma pessoa com muita raiva. when you're around them, it Mesmo doesn't seem like they're very que quando angry. você esteja ao But redor maybe deles, nunca this is just pareça que how eles they're estão sort com of raiva, used to mas talking. talvez seja assim que eles And then estão also habituados a some of the falar. monks said, yes, E we também have a alguns dos 5 point monges dizem, scale for sim, numa how escala de 5 pontos peaceful para, I am. Then the digamos, o teacher quão would be pacífico eu me at number sinto, 5, so o I can never professor be more than a estaria no 2. número 5. Então, So eu nunca then posso ser that mais do could que um explain 2. why we see Então, these isso kind pode of explicar por que differences vemos esse in tipo de the general diferença na ratings. pontuação. And this is not a crazy idea because we also did another study. Essa não é uma ideia maluca, pois In também this other fizemos study, um we outro looked at the estudo. short-term effect of debate Nesse practice in a group outro of estudo, Westerners and olhamos Indians para that os learned this efeitos debate method for breves 1 month da prática in de the debate, same os efeitos de monastery. curto prazo.
Então, no mesmo monastério, So we asked again, are there differences in emotion? And pedimos was recommended novamente, before and perguntamos this, sobre as diferenças na one regulação practice. emocional antes e And we depois compared dessa it prática de to um control mês groups para aprender of debates monásticos e a comparamos com grupos students at controle Indian universities, de estudantes also, na Universidade between da Índia and late Tibetans. No, I think e just também just the para... students, sorry. Não, And dessa vez foram so, apenas we os estudantes da saw universidade. that, Então vimos between, before the que debate, entre winter solstice antes in blue, and do after the debate, do debate, treinamento de debate in red, e you can após o see this treinamento de increase in debate, positive emotions, vemos esse although aumento em that's also visible in the control emoções group. positivas, So embora somehow, isso também the seja second visível time we no measure grupo it, there was this increase in positive emotions. leigo. But Então, de if we qualquer look jeito, at sempre the há esse aumento negative em emotions, emoções actually, positivas, we mas ao do olhar para say emoções that there is a negativas, significant vemos de drop fato in que há uma negative queda emotions, significativa comparing de before, emoções the debate, which is still negativas in blue, to after the debate, which comparando is still in red, antes and e this was not at após all o found in the debate. control group. E isso não ocorreu de forma That's alguma no good grupo news. controle. Então, isso é uma And boa finally, notícia. there is quite a E, massive por drop fim, in the existe uma difficulty in queda regulating massiva emotions for na me. dificuldade para Now, regular emoções participants in the debate para winter os group. So participantes maybe there is hope, do and debate, do treino. indeed maybe Então, our talvez haja explanation esperança, of that, talvez haja uma it's explicação. really these cultural challenges in how São you realmente respond, esses or desafios cultural differences culturais, in de how you como respond as to these diferenças kind of culturais, questions de that como can be você driving responde these esse kind of tipo de results. pergunta que podem estar So confundindo um that pouco leads esses us resultados. to a Então, isso final nos leva discussion about a uma discussão cross-cultural final challenges, sobre because desafios we found entre these culturas, cross-cultural challenges pois in encontramos measuring esses desafios emotions. entre culturas ao mensurar And emoções, actually, we are currently working e on improving on atualmente this estamos by trabalhando em having melhorar isso, a task to measure emotions, which is based criando on uma ferramenta videos para and mensurar brain's emoções que seja responses to baseada em video. So it's a bit more vídeos e as respostas automatic, and cerebrais it aos does not vídeos. Então, é um pouco require mais an automático e individual não to consciously requer report the que o things as indivíduo well. So we relate will still ask conscientemente them to sua report vivência things, interna. but Ainda vamos solicitar que eles relatem the sua main outcome vivência, measure mas is really the brain activity. So Mas you might a think, principal well, medida vai maybe ser a these atividade cognitive cerebral. Então, tasks talvez você are in pense, general a podem nice haver solution to the tarefas problem, cognitivas where que sejam uma you measure solução boa para o behavior problema. rather than Então, você observe mensura o reports comportamento em vez or do things relato da about pessoa themselves. But sobre it's si also mesma. not that easy. Mas também não é tão So we're fácil. currently working on Então, a atualmente, paper estamos that trabalhando em um actually artigo reports the que challenges with running fala standard dos cognitive desafios de tasks in conduzir Tibetan testes population. cognitivos padrão em uma população tibetana. For example, we Por tried exemplo, looking at tentamos, working memory. olhando para a Because memória in operacional, this debate practice, nessa prática de you might have debate, noticed that there is você a pode lot ter of reliance percebido que existe on working muito, memory. So contamos muito com a when you're memória debating, you have to operacional. Então, remember quando você está what the person debatendo, has você said precisa and in lembrar o the que a pessoa exact form, what disse you have e o que ela answered, disse and so antes e o que você many steps back respondeu e to be muitos able to passos para find the trás contradiction. para ser capaz de encontrar uma So contradição. this must involve working Então, memory. isso precisa envolver a So we memória were like, operacional. okay, let's use Então, a complex pensamos, working bem, memory vamos task. usar So this uma is memória a operacional, uma task tarefa that measures complexa de memória the ability operacional. to manipulate E essa é uma tarefa information in your que mensura a mind. habilidade de And manipular a then we're informação also na sua like, mente. well, this is a Tibetan E também population, pensamos, bem, essa é so uma there will be população language tibetana, barriers. Let's então use a haverá spatial barreiras de version of a linguagem, complex então working vamos usar memory uma task. versão Where in espacial fact people were asked to da memorize the tarefa, na location qual of as pessoas X's on a devem screen. memorizar And a in localização between de the letra location X of que every aparecem X, na they had tela. to answer E questions entre a about localização de words cada written localização around X, Tibetan words eles that when you read are precisam not in the same grid. responder And we perguntas em expected that tibetano the que se experienced movem monks pela would do tela. better at such a Então task esperávamos than que the os beginner monges experientes However, tivessem um the resultado results melhor, are kind of mas pretty os much the opposite. resultados So these are the beginner são monks basicamente who o get oposto. on Então average esses aqui about são os monges 75% iniciantes. correct. Eles acertaram cerca de Experienced monks who 75%. have been doing Os debate for monges many experientes, years que já debatem há muitos got anos, only like 60% acertaram correct. apenas 60, There cerca de were massive individual 60%. differences, as you can see from Claro, these em diferenças individuais massivas, and como both vocês of podem them ver nos pontos. do Em worse ambos os than grupos, a
tiveram um resultado pior do do que a população de estudantes de uma universidade holandesa. Você pode pensar que talvez os monges experientes sejam mais velhos, isso é verdade, mas mesmo na população de monges, não vemos mudanças massivas, especialmente em meio aos monges experientes, não vemos que a idade tem um papel tão grande. Então, provavelmente essa não é a única explicação. Então, estamos começando a suspeitar fortemente que trata mais de fatores como os monges experientes em geral, mas de maneira geral os monges mais experientes não tiveram muita educação antes de entrar no monastério. Então, eles tendem a ser, em geral, eram nômades antes de entrarem no mosteiro. Então, eles aprendem esses métodos tradicionais de aprendizado, que são memorização, e eles veem essa importância do contexto, de quais palavras eu uso, e esse é um treino mais filosófico, enquanto que a maioria desses participantes, os alunos holandeses, são pessoas da área de tecnologia e de inteligência artificial, então eles têm uma educação muito diferente e estão muito habituados a usar computadores. Os monges iniciantes provavelmente têm uma educação um pouco mais parecida com a dos estudantes holandeses. Então, estamos suspeitando que talvez o que está sendo mensurado seja, sim, a memória operacional complexa, mas no contexto em que você teve uma educação ocidental moderna. Se você não teve essa educação, se a sua educação foi mais memorizar livros e debater a essência dos livros, então, estímulos abstratos não fazem tanto sentido. De fato, isso não é apenas uma especulação, isso é, muitas vezes, o resultado que conseguimos quando fizemos essas tarefas com os monges. Em geral, eles ficavam um pouco confusos, no sentido de por que eu deveria memorizar as palavras árvore, cachorro, sorvete. Então, qualquer lista de palavras aleatórias. Pois eles estão mais acostumados a pensar em termos de frases e parágrafos, de autores específicos, e não em palavras arbitrárias, isoladas. Então, normalmente é muito interessante, eu acho, na ciência cognitiva, a premissa é que, quando tornamos as tarefas abstratas, isso deveria torná-las, de maneira geral, mais aplicáveis a qualquer pessoa através de culturas. E nós pegamos esse efeito, nós retiramos esse efeito cultural, mas, na verdade, não percebemos que a própria abstração é um tipo de ação ou prática cultural e pode ser diferente daquela que usamos no Ocidente. Então, isso tem sido muito interessante. E também vimos, por exemplo, em geral, através de uma gama de tarefas diferentes, que o grupo de controle ocidental tende a ser mais rápido do que os outros, um pouco menos com a tarefa de memória operacional complexa, que acabamos de mostrar. Então, é um desafio conduzir esse tipo de tarefas validadas gerais com essas populações. Então, acho que agora, se quisermos aprender mais sobre memória, atenção, controle cognitivo, todas essas habilidades cognitivas nessa população, vamos precisar desenvolver novos tipos de experimentos que sejam mais similares àquilo que os monges fazem nos debates, como, por exemplo, se você quiser olhar para a memória operacional, talvez devemos pegar algumas frases do debate e perguntar quando que aquilo se tornou inconsistente, ou outros procedimentos mais parecidos ao que eles já fazem. Pois hoje estamos apenas mensurando como algo que envolve uma abstração da educação ocidental. Isso é mais aplicável aos grupos mais novos, mais jovens, que foram para uma universidade tradicional indiana na Índia, mas para os monges mais experientes, isso não é algo comum. Então, estamos criando essa confusão.
nas So anyway, that mensurações. is more or less De, what I bom, de wanted to qualquer forma, share. é mais ou So in menos isso que eu queria summary, compartilhar. Então, I've shown resumindo, that according to our EEG studies eu at mostrei least, que, de acordo com an os activate exames seems to be associated with de improvements in eletrodos focus and the de encefalograma ability to get absorbed in cerebral, things. a maioria dos monges costuma mostrar melhorias na capacidade de foco e absorção. E talvez o debate monástico possa refletir em melhorias da memória, dependendo de práticas diárias de memória. Nesse caso, vai ser muito interessante ver se podemos desenvolver instrumentos de mensuração mais válidos para a memória. Pois, claro que uma lista de palavras sem significado é mais desafiadora do que memorizar um texto que tem algum tipo de coerência. Uma prova disso, eu ainda não mostrei nessa apresentação, mas nós fizemos uma comparação de uma lista de palavras que eram mais parecidas com aquelas que os monges usariam no mosteiro, como faz, ou puja, ou kap, ou coisas assim, comparado a uma lista que normalmente é usada nesses experimentos, como a lista de palavras que eu realmente usei, que foi pega de um laboratório na qual eu trabalhei. E eles tiveram resultados muito melhores nas listas que tinham palavras familiares com as que eles encontravam diariamente. Então, isso foi uma melhoria. Então, mas se você for memorizar um teste, isso gera outras questões que dificultam a mensuração precisa, pois você precisa de tibetanos experientes para pontuarem a memorização. Mas, enfim, muito trabalho para fazer. Eu também falei um pouco sobre como o debate monástico pode melhorar a regulação emocional. Então, aqui os resultados também ficaram um pouco confusos por conta de desafios culturais ou diferenças culturais, talvez em como as pessoas respondem a questionários, mas eu acho que os dados combinados dos monges e penso dos ocidentes e dos pessoas da Índia que participaram desse treinamento, que há evidências convincentes que houve melhoria. E eu estou muito animada para ver o que vai sair dos experimentos que começamos a desenvolver quanto à regulação emocional e esperançosamente logo vão produzir alguns dados. E talvez o encontro mais fascinante em toda essa empreitada seja as diferenças fascinantes, as diferenças culturais fascinantes na compreensão das mensurações que estamos usando. E muito obrigado por me ouvirem, e também, claro, muito obrigado aos patrocinadores da nossa pesquisa ao longo dos anos, e fico feliz em responder a qualquer pergunta. Thank you very much, Marieke. Muito obrigado, Marieke. So yeah, now for the Q&A. Então, agora para as perguntas e respostas, vamos parar a tradução simultânea e o tradutor irá traduzir Portuguese and English português e inglês. So yeah, after each question, we'll have the time for the translator to translate and then to translate the answer. Okay. So yeah, Annie? Hello, Marieke. I have some, let's say, the first part, using EEG. So in real time, you can see what debate means. But I mean, I think that you cannot say that you have no way of measuring
the impact of monastic debate on focus, memory, emotion regulation, because these are impacted by the whole practice, the whole lifetime, the whole interaction, the system. So I don't see how you could separate that staying in a monastery from beginner to not just geshe, but long time practitioner, being an old monk, you would probably measure that. I mean, the differences, but you cannot say it has to do with monastic debate. It's a methodological issue from my point of view. And I give you another interpretation of what this might be doing. It's just, I think this type of stuff is also meant to explode the thinking mind. And I would say, you could say it's an equivalent to koan in Zen, It's meant to explode, to go beyond the thinking mind. That's it. Thank you, Annie. Time for the Então, translator to translate them. Thank you. agora, a questão é, usando essas mensurações de EEG, ok, você está falando que existem mudanças, mas não tem como mostrar que as mudanças vêm do impacto de um treino de debate monástico, porque isso é produzido no contexto da vida inteira da pessoa, antes dela se tornar monge, até depois ela ser monge experiente. Então, não tem como separar isso nesse recorte temporal apenas durante a prática de uma série de debates. Então, não se pode dizer que a mudança vem do debate, porque é um processo, esse é um problema de metodologia, na minha visão. E outra coisa, eu penso que esse tipo de tema tem a pretensão de extrapolar, de explodir a mente pensante. É isso que eu penso. Thank you. Yes. Thank you. And thank you, Annie, for that question. Of course, it is true that we do not know for sure that it debates or some other aspects of monastic life that is causing these results. And that's in the current situation almost impossible to find out. Having said that, they do spend a good part of their day doing these practices, so it definitely must have an effect. And I think also that's why the Debate Winter School is a very interesting comparison group, although in an ideal world, we would compare the people who do the Debate Winter School to those maybe doing a meditation retreat or some other, they were staying in the monastery for following teachings. That's what we tried, but we just couldn't find enough people doing that in the monastery, so that's been the challenge. I will now let the translator translate for a bit. Obrigado, Ana. É claro, a gente não sabe se é apenas a variável dos debates ou se são outros aspectos da vida monástica que são responsáveis por essas mudanças. Porém, eles passam boa parte do tempo fazendo essas práticas, então, com certeza, essas práticas têm algum efeito. E por isso achamos interessante aquele treinamento extensivo mais intenso de 1 mês, porque ele fornece um contexto melhor para perceber essa mudança. E a nossa intenção era até buscar pessoas que tinham acabado de participar de um retiro, de alguma prática mais imersiva, mas acabamos não encontrando um povo suficiente para isso, um público suficiente. And I do also agree that the primary benefit or effect of these practices is not to improve memory or attention or those kind of things, but to
really change viewpoints. In fact, the monks have told us many, many times that they felt their practice helps them to see things from many different angles. But the challenge is, how do you actually measure that with scientific tools? So for the debate winter school, we have started to look at some measures of creativity to try to get at least a little closer to it in terms of, measures that we have. But it is really hard because I think for those things, we don't really have tasks that already exist that measure it well. Well, it means that this is a Western conception of science. Wow. Can we just wait the translator translate, Mike? Okay, I've spoken enough. Okay. Eu também concordo que o maior benefício dessas práticas, desses debates, não é melhorar a memória ou a concentração ou algo assim, mudar o ponto de vista da pessoa, a perspectiva. Os monges dizem que as práticas ajudam eles a verem as coisas de muitos ângulos diferentes. Mas isso se torna um problema, porque como mensurar essa mudança de perspectiva? Então, estamos tentando conseguir testes que consigam determinar isso com mais precisão. Yeah, Annie, Yeah, no. you wanted to. Well, I leave other people who need who want to talk. Yeah. Okay. If there's time at Eu the vou- end, okay. Okay, great. Thank you. Eu vou dar o Abhishek? espaço para mais pessoas falarem. Thank you, Abhishek, Marek. yes. Thank you. And so partially you have answered my query because Annie has asked a similar thing. So I am happy because I had the same query regarding this. So briefly, two things. One is there any level of difficulty amongst the monks, like from age 14 to 36 or something like that? So that is one thing epistemologically I would be interested to know in order to understand whether it is part of the meditation practice, as Annie was also saying. Like at age 14, what happens, the difficulty of the debate, then the next stage, and so on. And the second thing is concentration, emotion regulation, and memory. If you know within the tradition, do they prescribe it within the ambit or umbrella of meditation? And is there any, I should say, a hierarchy in terms of higher level of meditation? So when you are good in memory, okay, you are like practicing some sort of meditation. But then if you are better regulating your emotion, then you are like that. If it all is there in the tradition. Thank you. So we give time for the translator to translate. Okay, so the Anna asked something similar to. Ana fez uma pergunta parecida. Eu tenho uma dúvida similar. São duas coisas. Muda a dificuldade em meio aos monges dos 14 até os 36 anos? Isso é algo que eu gostaria epistemologicamente de saber, para entender como que isso é uma parte da prática. Mas aos 14 anos, qual a dificuldade que existe nesses debates? E quando você é mais velho, essa dificuldade muda? E a segunda coisa, concentração, memória, regulação emocional. Se você pratica, a prática ocorre no contexto da meditação e tem alguma hierarquização no nível de meditação? Por exemplo, se você tem uma boa regulação emocional, isso é um nível diferente de meditação ou existem níveis diferentes? Thank you for that question. So in the
first year, they really just learn the debate technique. So they practice with very simple debate topics about colors and shapes. And then in their study program, they engage with various topics ranging from the different Buddhist philosophers to also having some years focused on studying the vows, the monastic vows. And as the years continue, they do go to more and more subtle philosophical positions. So there is some sense of increase in difficulty over the years. Então, obrigado pela pergunta. No primeiro ano, eles focam mais em técnicas de debate, falam de tópicos diferentes, de diferentes filósofos budistas e estudam os votos monásticos, mas conforme os anos avançam, eles passam para posições filosóficas mais sutis, e mais abstratas. Então, tem sim um senso de que o nível de dificuldade avança no decorrer dos anos da prática. Having said that, the monks never really talk much about levels of meditation practice. So the very interesting thing about the Tibetan tradition is, I think, meditation as such is considered to be a very private thing. So you don't really talk about it, and especially not any realization that you're having. And then the only sort of hierarchy that I've detected is more in terms of these philosophical positions, but they are not like your realization. They're more like what what is generally accepted by the school to be the more sophisticated philosophical position eventually in later years you would start to study. E, tendo dito isso, os monges nunca falam muito sobre diferentes níveis de prática de meditação. Então, uma coisa muito interessante da meditação tibetana é que a meditação é considerada uma coisa muito pessoal. Então, não se fala muito sobre isso e nem de qualquer insight que você possa ter naquele momento. O único tipo de hierarquia que eu detectei diz mais respeito a posições filosóficas, mas essas tratam mais daquilo que a escola determina como sendo as posições filosóficas mais sofisticadas ao longo dos anos. Thank you. Okay, Simone, you wanted to make a question? No? Yes, I'm in doubt because I'm awaiting the answer of this last question. But I wanted to know if you are saying about the debate, and we have this kind of measure of AG measures in meditation monks, the novices and the older meditation, and you put the photo of Mingyu Rinpoche at the beginning, and he was a subject of this research. And do you know some comparison about the results, your results in debate, and the results about the meditation issues? Thank you so much, dear. Eu queria saber quanto a esses debates, a gente tem essas medidas de envelhecimento para os monges que meditam, os mais novos e os mais velhos meditam e tem essa comparação. Então, o que eu queria saber é se você sabe de alguma comparação entre os resultados que existem nos debates, com os debates e nesse tipo de estudo. Thank you so much. Yes, Mingyu Rinpoche has been involved in quite some research. Of course, we don't know which part of the published data was his contribution. Having said that, I think the research that he was involved in was more focused on higher frequencies of brainwaves, which we cannot look at because this is likely to be confounded by the movement. So we can't really compare
those things, which is why I chose to focus on this much more simple, lower frequency brainwaves that are generally associated with focus and also more published on. Ok, então na pergunta anterior eu estava se referindo ao estudo de um pesquisador específico e como se compara com essa pesquisa. E aqui a resposta é que nessa comparação, o cientista que ela referiu, ele está mais focado em algo que ocorre em frequências mais altas das ondas cerebrais, e são essas ondas que elas ocorrem, desculpa, são essas ondas que ocorrem, que surgem com o movimento. E como ela disse, essas ondas mais altas que envolvem movimento, elas são apagadas. Na parte da pesquisa que ela está fazendo, ela foca nas ondas mais baixas. Então, para não confundir com o movimento. Então, a pesquisa não revela muito especificamente sobre isso. I have a question. Thank you very much for your talk. I found very interesting this practice in the sense of what you were pointing at the beginning, that the debate doesn't have the aim that one wins over the other, but how you build this to make your point in a logical basis, and how together you build towards a contradiction or not, so to get to a resolution. And I thought how much we need this type of debate today in our current society, and we see how much today the debates are polarized and a lot of emotions involved, and we don't listen really much each other. We just embrace our point and we don't really care what the other is saying. And I thought how beneficial could be to bring this practice, like, I don't know, in schools, or it could be very, much fun to do. They were really, having involved, as you said, and I think there was a tradition at some point to do debates in school, and so you defend your point, but we have lost that practice. And have you ever, I don't know if you are involved already in any project, or have you envisioned to bring this practice, or to somehow teach or adjust and modify maybe for a Western culture, or to teach us to debate again in a constructive manner. Então, muito obrigado, eu achei muito interessante. No começo do debate, você ressaltou que a ideia do debate não é um ganhar do outro, e sim como construir seu argumento com bases lógicas e juntos construir um debate na direção de uma contradição para chegar numa solução. E eu pensei no quanto a gente está precisando ter esse tipo de debate na nossa sociedade hoje. A gente vê como os debates estão polarizados, cheios de emoção, muito controlados pelas emoções. A gente não escuta uns os outros, a gente só adota um ponto de vista e não liga para o que dizem. Eu pensei no quanto que seria benéfico trazer essas práticas para as escolas, seria muito mais divertido fazer algo assim. E eu acho que teve uma tradição em algum momento de fazer debates nas escolas, mas eu acho que a gente tem perdido essa prática. Não sei se você já é envolvido em algum projeto, ou como você pensa que a gente pode resgatar isso e de alguma maneira ajustar, ensinar, modificar para a cultura ocidental, como ensinar a gente a debater novamente de uma forma construtiva. Yes, I think this is a very interesting suggestion. And actually, this debate method is also already used in Indian schools, especially in the Tibetan children's villages schools. So it's not a crazy idea at all. And in fact, I have written also some unsuccessful project proposals about this topic. I think it could be really interesting.
I've tried it also in my own lectures. The challenge is it takes a while to learn. This is why we developed this debate winter school. So I put the link in the chat so you can check it out if you're interested. And I hope that maybe slowly we can find some simple modifications or maybe methods to train debate with apps or things like that to make it easier to transmit this method, because I do agree it could be very beneficial. Eu acho que é uma sugestão muito interessante. Esse método de debates ele é usado em escolas na Índia, principalmente nas escolas tibetanas. Essa não é uma ideia maluca. Eu já escrevi algumas propostas que não foram adiante com projetos assim. Eu acho que pode ser muito interessante. Eu tento incorporar isso nas minhas apresentações, mas leva um tempo para aprender. E foi por isso que desenvolvemos a nossa escola de prática de debates. Eu incluí o link para ela no nosso chat. É só verificar e acessar. Mas eu penso que pouco a pouco a gente pode encontrar maneiras pontuais ou até mesmo usar tecnologias como aplicativos para ajudar a ensinar esse método aos poucos. And I think what makes this method also really interesting, of course, it is very similar to methods that are familiar from other traditions. So in the West, Socratic debate, I've heard it exists in Jewish traditions and Hindu traditions as well. Similar kind of methods, but they're all very interesting in that they help us to find the problems with our own positions, because I think we're all naturally inclined to sort of believe that we know the thing best. And then with the help of the other, we can see what are the problems with our current positions, and actually, especially in the age of social media, which just amplifies what you already believe, I think this can be a super helpful method. Eu acho o que torna esse método muito interessante, ele é similar a métodos que são familiares em outras tradições, os debates socráticos, e existem tradições judias, indianas, métodos semelhantes, mas o que é interessante neles é que eles ajudam a encontrar o problema com as nossas próprias suposições. A gente é inclinado a achar que a gente sabe do que a gente está falando, que a gente está certo, especialmente na era da mídia social, que só amplifica essa tendência a ecoar e validar o que você está pensando. Então, nesse sentido, isso poderia ajudar muito. E aí? Hi, hello. Yeah, I mean, that was not my question, but as you mentioned, the Jewish tradition, it is true. There is a tradition of, we call it chavruta. I mean, I grew up in a religious family, and it's two people working together, and some of them are actually quite regular, so they get to know each other's minds very well and can really, but it's not logic, it's more like an interpretive, a lot of interpretation. Anyway, like more kind of the lawyer type, you can say. But I was wondering about the counterintuitive results about the expert monks. And you suggested about the emotions, and you suggested a number of explanations. And I was wondering if maybe one explanation could be that it may be over a long period of time. It's just maybe not so much fun to be a monk. I know it's a bit of a heretical suggestion, but they are from children. They're no romantic partners. Quite a strict and limited lifestyle. That can certainly be one possible. We gave a couple of, that could be one explanation, and also for the memory part, again, counterintuitive results for the monks. And here again, it could be possible that if you trained so many hours a day doing the same thing over and over again for so many years, you are developing a very highly specialized skill, but one which maybe does not generalize, so it's not like a cognitive resource, it's more of a very specialized skill. So it's not just a matter of making the task more closer to what they are learning, but to measuring kind of how flexible this ability that they are developing is,
or whether it is more, limited and narrow and serving the very specific purposes of, textual memorization and logical debate. Thank you. Você mencionou da tradição judaica, é verdade. Eu mesmo cresci em uma família religiosa e existe essa prática em que as pessoas trabalham, inclusive, com parceiros. Às vezes, mesmo as duas pessoas trabalham regularmente, elas acabam se conhecendo muito bem também através dessa prática. Mas eu estava pensando nos resultados contra-intuitivos quanto aos monges iniciantes, experientes. Você sugeriu algumas explicações, e eu me pergunto se uma explicação pode ser que ao longo do tempo talvez não seja tão divertido assim ser um monge. Quer dizer, desde criança, se nunca tem parceiros românticos, é um estilo de vida restrito, isso pode ser uma parte da explicação. E também os resultados contra-intuitivos na parte de memória. Será que se você treina tantas horas ao longo do dia, por tantos dias, por tantos anos, você pode estar desenvolvendo uma habilidade que é muito especializada e desenvolvendo ela muito, mas que não generaliza muito para o resto da vida, que não é tão flexível, que é uma forma cognitiva restrita também de operar, que não acaba sendo muito usável? Thank you so much for these very interesting hypotheses and questions. So it is definitely true that for some monks, being a monk is not so much fun over time, but then what they do is they just leave the monastery and do other stuff. And this is definitely an issue that monasteries are facing, which I think is also one of the reasons they're quite interested in modern society and like science also, because it can help them maybe to stay more relevant to the monks. Having said that, I do get the feeling from my interactions that they're not really that bored at the ones that stay with it over these years. So I think that is probably not a likely explanation. Ok. Então, muito obrigado por essas hipóteses e perguntas interessantes. É verdade que para alguns monges ser monge não é muito divertido ao longo do tempo, mas o que esses monges acabam fazendo é ir embora do mosteiro. E na verdade, isso tem sido um problema para os mosteiros. Eu acho que essa é uma razão que os mosteiros têm ficado tão interessados na sociedade moderna, na ciência, em se envolver com isso, porque isso pode ajudar eles a se manter mais modernos. Mas, dito isso, com base nas minhas interações que eu tenho, o meu senso é que os monges que permanecem lá, eles não ficam entediados, eles não ficam frustrados ou desanimados com a vida deles. And then, as regards your question about whether it may be a very specialized skill, I think it is true, but I'm wondering whether the kind of skills we are learning in our education are similarly very specialized. And it's just that we built the cognitive tasks to focus on these specialized skills and not other specialized skills. So I think I'm now starting to think that it will probably go both ways. And at the same time, also that probably our education system is all about learning a skill in one context and then abstracting things like logic. We learn to replace things with symbols so we can replace the symbols with lots of different things. And in their philosophical training, they don't learn that. They learn to ask the question about, in this context, are these things true? And if not, then the whole logic doesn't apply. So we're in a different realm. So it's I think, a different way of thinking from the little I've understood so far. So yeah, that's my current position, but it's hard to know for sure what's going on. Bom, sim, pode ser que seja uma habilidade muito especializada, restrita, acho que isso pode ser verdade, mas eu me pergunto se o tipo de habilidades que a gente aprende na nossa educação ocidental
também não são habilidades bastante especializadas, mas a nossa sociedade é construída em uma série de recursos que focam nessas atividades especializadas e não em outras. Então, isso provavelmente é uma faca de dois gumes, e eu penso que o nosso sistema educativo trata basicamente de aprender algo em um contexto e aí fazer abstrações, como na lógica. A gente costuma substituir as coisas por símbolos e usar os símbolos torna esse processo de construção mais versátil. E no treinamento filosófico deles, eles não aprendem isso. Eles aprendem a fazer perguntas em um contexto de propostas que são verdadeiras ou falsas. E parece que tem um jeito diferente de pensar para eles, mas é difícil para mim falar dessas coisas com muita certeza ainda. And I think we have time for a last question. Annie was first. I'm sorry, Marianne. Uma última pergunta, Anne. First, this is a long history of debate, not rhetoric, but debate between, for instance, early Buddhism versus other faiths. And Socrates is asymmetrical, but it's rhetoric. And in the Middle Ages, debates, and the one who loses has to convert. That's radical, okay? And also rhetoric. Rhetoric is the art of convincing. And right now in universities, there's a rebirth of rhetoric. They pick a topic and two students argue. Right now, it's becoming quite popular, right? And there are some rules. I can send you some stuff on that. And the other point, which is even more important, is that this is a Western understanding of science. The Dalai Lama says Buddhism is a science of mind, and I would even say science of body, speech, and mind, it is another way to prove things. You cannot reproduce results. You cannot control that, but over centuries, you can observe regularities. It's a very different approach to science. That's it. Sorry, it was long. Bem, existe uma longa história na humanidade de debates, não retórica, mas debates, que vem desde a Idade Média, ao longo com Sócrates e de muito tempo atrás. E a retórica é a arte de convencer. E hoje, nas universidades, a gente tem um renascimento da retórica, de escolher um tema, os alunos debaterem. Isso tem se tornado bem popular. Eu posso enviar um material sobre isso, mas um outro ponto mais importante é que essa é uma compreensão ocidental da ciência. O budismo é uma ciência da mente, eu diria uma ciência do corpo, discurso e mente. É outro jeito de provar as coisas. Você pode reproduzir resultados, mas não pode controlar eles, mas ao longo dos séculos você observa regularidades. É uma abordagem muito diferente da ciência. É o ponto que eu estou fazendo. I agree that there's different ways of doing science. I'm an expert on and have been trained in the Western way of doing science. So this is, I think, where I can make the most contribution. But this is why I try in my research to collaborate with these monks who have been more trained on the Buddhist sciences of mind, at least some parts of it, and try to really have also the questions driven and the research partly done by them, and also the interpretation really done through this continued interaction, so that hopefully we can have a big dialogue between these different ways of seeing and understanding the world. Eu concordo que tem maneiras diferentes de fazer ciência. Eu sou uma especialista e fui treinada na forma ocidental de produzir ciência, então é aqui que eu atuo, é aqui que eu posso contribuir mais. Porém, é por isso que na minha própria pesquisa eu tento colaborar com os monges mais treinados em outra maneira de ciência e eu tento ter essas pesquisas conduzidas pelas questões que são importantes para eles, eu tento conduzir as interpretações das pesquisas junto com eles e sempre tentar promover essa troca contínua
entre as maneiras de produzir conhecimento ao longo do meu trabalho. Okay, so we have arrived to the end of our seminar. Thank you very much, Mahik. It was a wonderful presentation, and I want to thank all the organizing team that has worked with a lot of dedication and care throughout all these months organizing these seminars. I hope that you have enjoyed them and that they sparkle some reflections and that hopefully they inspire for Então, finalmente, muito obrigado, Marique. Eu quero agradecer também ao time que trabalhou com todo esse carinho e cuidado ao longo dos meses. E eu espero que vocês tenham gostado dos seminários e que eles tenham despertado essas questões e reflexões na prática das tecnologias de presença, tanto individual quanto coletivamente. E espero que vocês tenham gostado da organização. Muito obrigado a todos. Thank you. Obrigada. Obrigada. Tchau. Thank you, Tchau, Marie. Thank you. Thank Tchau, you. thank you. Thank you.